Possui 18 anos de experiência na indústria automobilística, com atribuições voltadas para a gestão da qualidade industrial e suporte ao cliente. Sr. Wagner, por favor, fique à vontade, a plateia está à sua disposição. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Esquadrilha da Fumaça, na pessoa do Coronel Caldas, pelo convite. Para nós é uma honra participar desse evento que congrega pessoas tão especializadas na atividade de demonstração aérea e show aéreo. Para nós é um privilégio estarmos aqui. É claro que o desafio é maior, né? Fazer a apresentação depois do almoço, nessa meia luz, para falar sobre regulamento. Então, o desafio não é pequeno, né? O objetivo que nos colocou, que o Caldas nos colocou, foi falar sobre a regulação que atua sobre a demonstração aérea e o que a gente está visualizando aí para os próximos passos nesse assunto. Antes de entrar na regulação propriamente dita, no regulamento propriamente dito, eu acho que seria interessante a gente ter um nivelamento com a plateia de quais são os impulsionadores que fazem com que a autoridade aeronáutica intervenha em uma atividade, né? A gente não faz isso porque a gente tem vontade, alguém teve uma ideia, seria bom a gente meter a mão em algum assunto. Existem alguns direcionadores para que isso ocorra, e isso está dentro do que é chamado de teoria da regulação. E eu vou destacar aqui os principais drivers dessa teoria. Isso auxilia vocês entenderem como que a autoridade pensa, né? O primeiro drive é a simetria de informação. Então, se existe alguma atividade em que existem pessoas que estão participando dessa atividade, mas ela não tem a informação completa ou total da atividade, isso é necessário que alguém regule essa atividade. O exemplo mais simples e que todos vão estar familiarizados é decidir voar de avião num voo comercial. A pessoa vai comprar um bilhete aéreo para se deslocar para A para B, mas na maioria dos casos a pessoa não tem a menor condição de avaliar se aquele serviço que está sendo provido, ele está sendo provido de uma maneira segura, correta, atendendo às melhores práticas para aquela atividade. Isso é um problema de assimetria. E mesmo para pessoas do setor, ela não tem condição de, naquele momento, avaliar se aquele voo está ok, se a manutenção da aeronave está ok, se os pilotos estão devidamente treinados. Então, para resolver esse problema de assimetria de informação nessa relação, existem regulamentos que estabelecem o que uma empresa aérea precisa ter para operar, e aí isso condiciona uma certificação da agência, né? Então, a assimetria de informação, ela fala dos diferentes níveis de informação para os envolvidos da operação, e quando isto ocorre, é necessária uma intervenção da autoridade. O outro pilar é externalidade. Externalidade você pode fazer a sua atividade, só que você, no exercício da sua atividade, você não pode gerar danos ou risco a terceiros que não estão envolvidos na sua atividade. Então, quando isto ocorre, a gente também precisa regular, e isso tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui, que é evento aéreo e demonstração aérea, né? Então, quando existem externalidades na aviação, a gente é obrigado a intervir com regulamentos para evitar que aquela atividade cause danos a pessoas ou coisas não envolvidas com a própria atividade. Existe um terceiro pilar, e no âmbito técnico isso é pouco utilizado, por vezes é utilizado, mas ele é muito utilizado nos aspectos de regulação econômica, que é quando existe alguma atividade econômica que gera monopólio. Então, para evitar abuso do poder econômico, existe a regulação, uma intervenção de
de alguma agência para evitar o uso abusivo do poder econômico. Então, esses são os pilares que direcionam a atuação, no nosso caso da ANAC, mas de qualquer agência reguladora. Esses são os principais pilares. Com relação à demonstração aérea, nós temos esse documento, já é um documento desde a época do DAC, a IAC 91.001, e que estabelece quais são as regras impostas pela autoridade para a realização de um evento de demonstração aérea. A imagem não ficou muito nítida aqui, mas é um boxe de acrobacia, né? A gente não regula o boxe de acrobacia, mas é só para pegar uma planta representativa de uma atividade de aerodesporto e colocar no slide. Mas essa IAC, ela estabelece uma distância mínima para o público de 150 metros. Esse requisito, ele está lá por causa daquele pilar chamado externalidade, ou seja, o show aéreo pode acontecer, a exibição pode acontecer, mas essa atividade não pode resultar em danos para o público que foi lá assistir à atividade. E com relação à assimetria de informação, e aqui essa assimetria de informação, ela está buscando mitigar riscos aos próprios envolvidos, não é para mitigar o risco aos terceiros que estão participando, assistindo o evento, mas os que estão atuando no próprio evento, que o regulamento estabelece que tem de ter um diretor técnico daquele evento, é necessária a participação de pilotos qualificados e que exista um procedimento de briefings e debriefings, ou seja, que não tenha surpresa para ninguém o que vai acontecer naquele show aéreo, quais são as regras daquele show aéreo, quais são os procedimentos que estão previstos a serem utilizados naquele evento, para que a segurança seja preservada. E o regulamento também coloca que as manobras de demonstração não podem passar de 200 pés. Então, esse é o esboço geral da regulação de demonstração aérea. Ele é basicamente um guarda-chuva e o próprio diretor técnico ou organizador do evento, ele pode estabelecer parâmetros de operação do show aéreo pertinentes àquilo que o próprio organizador achar que é cabível naquele caso específico, sem ultrapassar esses limites estabelecidos pelo regulamento. O que aconteceu recentemente? Aí o pessoal atuante aí na atividade de demonstração aérea já deve ter conhecimento disso, mas nós tínhamos uma resolução anterior, se eu não me engano, a de número 190, que tratava de constituição de empresas de serviço aéreo especializado, e aquela resolução criava uma limitação para a utilização de aeronaves experimentais para serviços aéreos especializados. Aquela resolução foi revogada e foi editada a resolução 377, e ela abriu a possibilidade de aeronaves experimentais se constituírem como serviços aéreos especializados na modalidade de aerodemonstração. Então, com isso, a regulação está criando a possibilidade de atividades produtivas economicamente serem desenvolvidas dentro desse ambiente de demonstração aérea. E é claro que a resolução também trouxe simplificação no processo de regularização dessa empresa de serviço aéreo especializado, e a intenção é que isso acabe fomentando os negócios nesse segmento. Quais são os pontos críticos que ainda persistem, né? Eu estou falando do aeronave experimental porque a certificada não está sujeito a esse cenário, né? Então, essa é uma restrição que a gente vai explorar aqui. O RBH 91, ele coloca uma restrição que não é possível uma aeronave experimental sobrevoar áreas densamente povoadas. Isso acaba sendo uma
uma limitação, porque dependendo do local do evento, a aeronave não vai conseguir acessar o aeródromo, né? A definição de área densamente povoada vigente hoje no RBH 91, ela não é muito objetiva, ela só fala que a área densamente povoada é qualquer área que tem atividades de comércio, habitação ou coisas que tem gente embaixo, sem dar muito parâmetro. Então, no limite, qualquer lugar onde tem gente embaixo é uma área densamente povoada e cria uma restrição muito grande. Na edição do RBAC 91, que deve acontecer aí para o início do ano que vem, a proposta que nós estamos mandando para a diretoria da ANAC, que é quem edita os regulamentos, é uma definição um pouco mais objetiva que permite uma flexibilização na utilização de algumas áreas. Ela vai manter a restrição de área densamente povoada e a lógica é do momento que a gente não tem informações suficientes sobre a confiabilidade daquela máquina, por aquele pilar de externalidade negativa, a gente tem de colocar restrições para aquela aeronave colocar terceiros em risco. Eu não estou falando que o experimental necessariamente é perigoso. Eu falei que a falta de conhecimento da confiabilidade daquele equipamento não permite que a gente dê uma autorização aberta e restrita. O que nós estamos propondo como área densamente povoada para a edição do novo RBAC 91 é uma definição em que está muito ligada à performance de planeio. Ou seja, a gente estabeleceu uma razão de planeio média e se a aeronave a 1000 pés, que é uma altitude de tráfego para pouso em aeródromo, para as aeronaves convencionais, se a 1000 pés na perna do vento ela tiver uma razão de descida que consiga sair da área habitada, ele estaria dentro de uma definição de área não habitada. Agora, se ele estiver numa área em que ele não consegue planar para fora da área habitada, aí é uma área que ele não vai conseguir acessar. Eu sei que é uma restrição, mas não temos uma solução por hora mais aberta do que essa. A gente entende que vai criar um acesso a vários aeródromos que hoje poderiam não ser acessados, mas ainda persistirão locais em que não será possível o acesso por experimentais. E a gente entende que a combinação das duas coisas, né, a possibilidade de formalizar atividades econômicas com aeronaves experimentais e também flexibilizar a definição do que é uma área densamente povoada, a gente vai permitir um fomento dos eventos. Ainda existem pontos críticos remanescentes, aí não tanto ligados à operação de uma aeronave, mas estruturalmente ao aspecto de eventos aéreos, né? O regulamento atual, a IAC, ela prevê a necessidade de diretor técnico e de pilotos capazes ou qualificados para a demonstração aérea. Contudo, nós não temos nenhum parâmetro objetivo que coloquem os limites de entrada para isso, né? O regulamento ele fala que precisam ser pessoas experientes, mas o que é experiente, né? Normalmente as pessoas se autoconsideram experientes, né? Fica difícil de a gente avaliar se a pessoa tem a experiência, a competência suficiente para ser um diretor operacional de um evento, ou que tipo de manobra um determinado piloto ou não poderá fazer, né? Então, o objetivo é que a gente revise aquela IAC, publicando uma instrução suplementar, em que a gente consiga abarcar com mais objetividade os parâmetros técnicos daquelas pessoas que estarão envolvidas com demonstração aérea. Outro aspecto relevante é o papel de associações e o relacionamento dessas associações com a ANAC, né? Nós entendemos
que é fundamental que o segmento se organize como segmento de demonstração aérea ou de show aéreo, o nome que queira se dar, para que a própria associação, essa própria organização, tenha competência técnica e capacidade técnica de estabelecer regras e procedimentos que serão aplicados para aqueles que atuam nesse segmento. A gente entende que essa é a melhor configuração, porque se delegar à ANAC o papel de regular uma atividade tão específica, que é o da demonstração aérea, com certeza nós vamos ser muito mais conservativos do que aqueles que atuam no setor e que conseguem ter um diagnóstico crítico mais apurado com relação às manobras que são feitas, com relação às perícias dos pilotos que estarão envolvidos. Certamente, deixar com que os especialistas, que são vocês, tenham uma liberdade de regrar como que as atividades ocorram é melhor do que transferir isso para a ANAC, porque certamente a gente vai ter um coeficiente de segurança muito maior do que o necessário para uma determinada atividade. Isto não significa que a ANAC vai estar fora do processo. A ANAC ela vai colocar os limites, vamos chamar assim, a estrutura de guarda-chuva para que esse segmento opere, com a previsão, pelo menos essa é a nossa intenção, com a participação de associações ou de organizações que tenham uma capacidade de operacionalizar de uma forma mais efetiva e mais focada os eventos aéreos. E a gente também entende que isso vai acabar resultando numa melhor ambiente para permitir o desenvolvimento dos shows aéreos no Brasil. Opa, voltou. E uma notícia, né? A ideia não é construir esse cenário futuro sozinho, né? Nós estamos já em conversações com a Fumaça, que está impulsionando essas conversas, com o Lira, que também está envolvido, e com outras pessoas, e a ideia é que, em conjunto, a gente se organize como segmento de demonstração aérea, que a gente construa esse cenário futuro em parceria, utilizando benchmarks de referência internacionais, né? Não é por acaso que nós temos colegas do ICAS aqui participando conosco. A ideia é fazer uma troca de experiência. Certamente eles estão muito mais avançados nesse segmento do que nós e vale a pena absorver a experiência que eles já têm para que a gente encurte caminhos nos aprendizados da atividade, né? Então, não é muito que eu tinha de falar. O regulamento de demonstração aérea ele é bem enxuto, e a ideia era só relembrar, porque eu acredito que a maioria conhecia esses regulamentos, mas destacar o que a gente está visualizando aqui para os próximos meses, aí, no sentido de que a gente torne esse ambiente de demonstração aérea mais profissional, com todo respeito àqueles que atuam, né, mas com mais regrado, com direcionadores muito claros, tecnicamente definidos e com os papéis e responsabilidades compartilhados e com cada um tendo uma clareza de qual é o seu papel dentro dessa estrutura de demonstração aérea. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado novamente, Caldas, pelo convite. Ficamos à disposição. Eu acredito que ela teria também no seu plano de trabalho o poder de realizar um evento em toda a sua complexibilidade, tá? E permanece ainda, como você falou, a questão que é uma luta nossa antiga, que é a questão da capacitação do pessoal, tá? Nós temos muita dificuldade quando nós fazemos a programação, quando nós escolhemos os pilotos, de sabermos quem realmente está apto a partir do momento que nós começamos o evento, porque aí sempre está acontecendo, vem acontecendo e continuará acontecendo, surgirem novos pilotos
que obviamente nós, inclusive, temos que estimular isso, porque não somos eternos, né? Mas eles aparecem e aqueles que fazem o evento tentam encaixar. É uma dificuldade nossa, tá? São 2 itens. Obrigado. As 2 perguntas. A primeira é com relação à constituição da empresa. A ideia é que o regulamento não seja uma restrição para que a exibição aérea seja uma atividade econômica. Foi isso que a resolução previu. Anteriormente, se tivesse alguém se valendo de aeronaves experimentais por uma restrição da resolução, ele não poderia se constituir formalmente em uma entidade que pudesse vender o serviço como uma entidade jurídica. Então, essa restrição não existe mais. É possível que aqueles que intencionam comercialmente atuar nessa atividade possam se constituir. Isso não significa que todos os problemas estão resolvidos. A gente já estava até conversando aí antes da reunião com o Albrecht e ele levantou algumas barreiras adicionais mesmo com essa solução. Mas isso faz parte do processo. A gente superou a primeira, que era a utilização de aeronaves experimentais, ainda existem algumas outras barreiras e é o processo contínuo de melhoria, né? Ou seja, o caminho está aberto, ainda tem algumas dificuldades que precisam ser superadas, mas já é possível se constituir como um provedor comercial de exibição aérea. Com relação à associação, eu acho que isso vai... É difícil responder objetivamente, porque eu entendo que isso vai ser resultado do que a gente conseguir construir em conjunto. Eu entendo que existem várias possibilidades de caminho e a gente precisa escolher aquela que a gente acha que seja a mais proveitosa e mais produtiva dentro do contexto brasileiro, né? Mas eu provavelmente acho que tem de ter associação forte. Essa associação forte tem de ter a capacidade técnica de regular a atividade, não necessariamente substituindo a autoridade aeronáutica, mas em complemento à autoridade aeronáutica. O exemplo que eu dou, não sei se é o melhor exemplo, mas é um exemplo que provavelmente todo mundo conhece, com relação à qualificação de pilotos. Não quer dizer que precisa ser assim, é só um exemplo. Está acontecendo nesse final de semana Fórmula 1 em São Paulo. Você acha que quem emitiu a carteira de piloto de Fórmula 1 daqueles caras foi o Detran? Não foi, foi a FIA. Ou seja, tem uma organização que estruturou o esporte, que estabeleceu como que as pessoas se qualificam dentro da atividade esportiva e dá créditos para executar a atividade. Eu estou falando que no caso de show aéreo vai ser assim? Não, mas o que eu entendo é que as associações ou a organização do segmento, ele tem de ter a capacidade de estabelecer regras, inclusive de definir quem tem qual competência. Isso não quer dizer que a ANAC não possa, em um trabalho de parceria com essa organização e autoridade, se valer do conhecimento técnico da associação, inclusive para emitir uma credencial pela autoridade. Mas toda essa questão de como vai ser o modelo é algo que a gente incentiva que vocês se organizem em uma associação e a gente interaja num grupo de trabalho e a gente construa como vai ser esse modelo de funcionamento em conjunto, de maneira que a gente tenha uma robustez estrutural do funcionamento do segmento. Então, não sei se atendeu completamente, mas mais algum? Boa tarde, Wagner, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou de Joinville, Santa Catarina. Não é nem questionamento, mas é para aproveitar uma deixa que foi colocada ali, sempre foi um questionamento meu junto à ANAC, da capacitação técnica, né? Hoje, sendo uma atividade de risco, todos nós sabemos disso, existe uma deficiência em você conseguir montar aquele quadro que compõe os elementos principais de uma demonstração, né? E nem sempre você consegue de fato pontuar quem é capacitado tecnicamente.
Eu, particularmente, vivo no ambiente aeronáutico desde 86, sou paraquedista desde 95. Fiz questão de conhecer a gerência regional da ANAC lá em Porto Alegre, que era da minha região, para entender um pouco da dificuldade, então me dei o direito de ir lá também entender a outra ponta e ao mesmo tempo conhecer a estrutura do SINDACTA de controle de tráfego aéreo, porque eu acho que ninguém é mais forte que todo mundo junto, né? Essa é uma regra que eu levo comigo. E a questão de capacitação técnica, eu volto a dizer assim, eu acho que é muito pertinente a criação de uma associação para que ela ajude a definir e te tirar essas dúvidas e dirimir qualquer questão que tenha entre a ANAC, a associação e a outra ponta do evento, para que transcorra de uma maneira tranquila, né? Porque, volto a dizer, eu já participei de grandes eventos acompanhando o público para entender os viés, né, que você tem para corrigir numa atividade, e eu já vi em grandes eventos falhas gravíssimas, né, que não vale a pena não cabe a gente comentar aqui, mas que eu me coloquei numa posição um pouco confortável sabendo que aquele tipo de situação não aconteceria. Então, eu acho que tem que ser muito pertinente a criação e como você criar esse corpo técnico, entender um pouco mais as limitações de fato, porque nem sempre o CNPJ técnico quer dizer que a pessoa tem capacitação para aquela atividade fim, né? Concordo. E essa fragilidade está identificada, né? E como eu citei, né, o regulamento prevê a identificação de um diretor operacional do evento, que é o responsável técnico pelo evento, mas o próprio regulamento não estabelece nenhum parâmetro do que seria uma experiência considerada aceitável para aquele determinado evento específico, né? E é um processo, como eu disse, de construção, né? Nós da ANAC não temos a solução pronta, nós não temos a resposta objetiva para esse problema, mas eu tenho certeza que se nós coletivamente nos organizarmos e conversarmos, nós somos capazes sim de construir algo que seja robusto e seguro, né? E eu não sei se na questão da qualificação você também está abrangendo a questão dos próprios pilotos, e aí entra Tá bom. Mas aí só uma curiosidade, já porque eu acho que há um tempo atrás, eu não me recordo exatamente há quanto tempo, nós tínhamos no Brasil uma habilitação de acrobacia e nós eliminamos essa habilitação. Por que nós eliminamos? Por aquele tripé da teoria da regulação. Se você tem assimetria de informação quando um piloto decide fazer acrobacia, não tem assimetria de informação. Ele sabe o treinamento que ele tem, ele sabe a aeronave que ele tem, e não existe assimetria aí que precisaria da intervenção do Estado intervir nessa decisão. Tem externalidade negativa? Se ele estiver fazendo conforme as regras, não tem externalidade negativa, porque não é autorizado fazer acrobacia na cabeça dos outros. Então, não fazia sentido você gastar recurso público, no fundo é isso, né? No Brasil a gente acha assim que quando alguma coisa é de graça ninguém paga, né? E um órgão provendo isso é como se ninguém paga, né? Isso não é verdade. A gente gasta recurso público fazendo uma atividade que, pela lógica, o Estado não deveria estar interferindo. E foi isso que a gente fez. Com relação ao show aéreo, eu entendo que a gente muda um pouquinho de cenário, porque a atividade aumenta de dimensão, existem vários atores funcionando. A ideia é que a interferência da autoridade não seja a maior, mas certamente a gente vai estar envolvido de alguma forma na organização formal dessa relação com relação à qualificação. Mas como vai ser? O desafio é que a gente construa junto. Mais alguma questão? Tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou RP da Esquadrilha Cel. Só uma sugestão, esse ano 2017, algumas pessoas, empresas ou prefeituras nos solicitaram um contato para fazer demonstração. E qual foi a dificuldade que eu percebi? A dificuldade de encontrar a regulamentação IAC 91.001. Elas não tinham o menor conhecimento do que se tratava. E quando você falava do tempo de fazer todo o processo,
para conseguir fazer a regulamentação do show aéreo, não sabiam e o evento acaba sendo cancelado. Então isso aconteceu muito. Então, uma sugestão é que essa informação fosse mais acessível às pessoas, de uma forma mais fácil. Isso é uma dificuldade que eu percebi e eu venho percebendo ao longo de um tempo. Para a gente que quer fomentar o show aéreo, esse ano, várias vezes foram cancelados porque pessoas que não são desse ambiente, não conhecem e não fizeram o evento. Eu não quero ser indelicado na minha resposta, mas da parte da ANAC, a regra está pública, é consultável via internet, facilmente acessível a qualquer interessado. A ANAC não vai fazer uma campanha publicitária falando da regra para gerar o negócio. O que eu entendo, e aí a gente volta de novo no ponto inicial da necessidade de organização do segmento, aí sim, essa associação que tem o interesse de fomentar a atividade, profissionais talvez que até vivam da atividade, se isso um dia acontecer de verdade no Brasil, isso faz parte da venda do produto que é o show aéreo, né? Então, novamente, eu não quero ser indelicado, mas eu entendo que a parte da autoridade está feita, que é ter uma regra, e ela está pública. Agora, a difusão dela para os propósitos de aplicação dentro dos interesses individuais dos shows aéreos, cabe à própria comunidade fazer essa divulgação e uma conscientização para que aqueles que forem demandar o serviço tenham entendimento de qual é a lógica de funcionamento do segmento. Mais alguma pergunta ou já estouramos o tempo? Tem tempo aí? Não, meu nome é Bruno, eu sou demonstrador, apesar de eu não ter ficado ativo ultimamente, mas eu tenho uma pergunta com relação a essa regulamentação do show aéreo. Eu sei que determinados eventos, portões aéreos abertos, por exemplo, tem restrição de altitude, altura, né? Não altitude, altura. E no regulamento tem os 150 metros, que eu acho extremamente importante. Agora, eu não vejo, não tenho entendimento por que os 200 pés, porque determinadas aeronaves, a aeronave que eu voo, não faz diferença nenhuma. E eu sempre fiz, anterior a essa regulamentação, fazia show sempre com manobras de decolagem. E, por exemplo, o arco de looping do meu avião dá uns 600 pés. Então, necessariamente, se eu quiser fazer um ímã na decolagem, eu estaria infringindo essa regra. E é perfeitamente seguro, extremamente seguro nesse avião. E por que eu saiba, no exterior não tem isso. Os eventos têm a restrição, mas principalmente os americanos, que são bem conhecidos para o show aéreo, eles não têm essa restrição. Eu queria saber de onde surgiu isso, por que veio isso, porque eu não conheço em regulamento, não de eventos, em regulamentos mesmo. Se é possível mexer também. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que esse é um caso muito claro da necessidade de a gente compartilhar a regulação técnica da operação com quem efetivamente entende da operação. Como a autoridade, em algum momento no passado, porque a IAC é da época do DAC, então eu não vou ter o histórico porque fechou em 200 pés, mas eu consigo entender a lógica do 200 pés. Mas do momento que a autoridade foi demandada a regrar, ela estabeleceu um parâmetro que no juízo da autoridade fosse seguro. Isso significa que coisas abaixo de 200 pés necessariamente estão inseguras? Não. Mas dentro do nível de conforto da autoridade de autorizar, colocou um piso. E eu entendo que existe margem, sim, de nessa construção de como vai funcionar o modelo de eventos aéreos no Brasil, a gente inclusive terminar com essa barreira tão estabelecida, tão estanque. É claro que não vai ser ilimitado para todos os casos. A gente vai ter de criar mecanismos para que aqueles que forem abaixar desse nível, e talvez até níveis mais altos, dependendo da experiência individual de um piloto, seja seguido. Mas esse regramento hoje não existe. E foi por isso que eu falei na minha apresentação que se vocês delegarem essa responsabilidade para a autoridade, certamente terão parâmetros mais conservativos do que seria possível
em alguns casos. Então a ideia é que a gente construa esses mecanismos juntos para que o show aéreo possa ser feito com segurança, mas ao mesmo tempo explorando a competência e a capacidade dos envolvidos. Vamos ter uma participação internacional. Hi, my name's John Cudahy, and I do not speak Portuguese, but Francisco is going to translate for me. Many of the problems that you're bringing up with your questions to Wagner are exactly the position that the United States was in 50 years ago. Ele está dizendo que muitos dos problemas que nós estamos discutindo hoje são problemas que estavam em discussão nos Estados Unidos há 50 anos atrás, quando houve a criação do ARCAS. And the solution is exactly what's going on here today. If you continue to address the regulatory authorities as a single pilot or a single air show, there will not ever be the motivation or the ability to develop a comprehensive, one-size-fits-all solution. Ele disse que enquanto nós tratarmos o assunto sempre na base de um indivíduo falando com outro indivíduo, um indivíduo no setor da indústria e um indivíduo no setor do governo, que nós nunca vamos ter uma solução que atende ao interesse da maioria. When the United States was faced with this problem, it formed an association specifically for the purpose of interfacing with the regulatory authorities as a single industry group speaking on behalf of everybody. And it was only when that happened that the airshow industry in the United States began to grow very rapidly. Que foi apenas no momento em que todos da indústria formaram uma associação e essa associação tinha a representatividade de discutir com as autoridades, em que nesse momento passou a haver um grande progresso no setor. I'll go into some of this in more detail tomorrow, but the people organizing this event, both the Smoke Squadron, the sponsors, everybody who's been involved in putting this together, have hit on exactly the right solution, and I urge all of you to get behind it and support them. Ele vai endereçar esses pontos melhor amanhã durante a palestra dele, mas que a organização desse evento e a liderança da Esquadrilha da Fumaça nesse momento são importantíssimos para que esse objetivo seja atingido. Boa tarde a todos, meu nome é José Vilela, eu tenho um centro de treinamento de acrobacia e sou piloto de show aéreo. A respeito da posição do 200 pés, 100 pés, do meu ponto de conhecimento de aviação de acrobacia, é uma situação de alto risco, você tem que ficar calibrando o avião a 100 ou 200 pés numa situação de show aéreo. É muito mais seguro você ter o parâmetro do solo do que você ter que ficar procurando o altímetro, porque ele não faz correção rápida numa circunstância de uma manobra de um avião de alta performance. Jamais o altímetro vai corrigir a velocidade e a aceleração do avião. Ele sempre ele tem uma postura retardatária, né? Então eu desconheço essa segurança de 200 pés, 100 pés. Eu acredito que 500 pés seria uma posição para quem está iniciando, para fazer uma atividade de início que está em fase de adaptação. Mas uma aeronave que vem num rasante a 5 km fazer uma passagem, ele consegue estabilizar um altímetro. Mas em manobra de apresentação, jamais. Isso eu desconheço. Obrigado. Eu não vou debater o parâmetro técnico, porque eu entendo que isso vai ser fórum do próprio discussão da construção do modelo de futuro, como que essas coisas funcionarão. E certamente a gente tem boas referências, por exemplo, as lógicas de procedimento que o AICAS utiliza, que a gente pode utilizar como lições aprendidas para a nossa discussão quando esses grupos de fato acontecerem. Mais alguma questão? Boa tarde, meu nome é Nilton Nogueira, da Arcanjo Shows Aéreos. Eu sou organizador de shows aéreos e a gente sempre tem a questão de NOTAN, né, que são as janelas de cada evento, né? Mas como a gente faz em eventos que englobam várias atividades,
aquela situação às vezes de a gente trabalha com balão e naquele momento não dava entrar com balão, quer dizer que eu consigo fazer substituição por uma outra atividade aérea. Então eu sei, por exemplo, que nem o EDA, quando vai se apresentar, é aquele horário, lógico que todo mundo respeita, né? Mas como eu dependo de paraquedismo com intensidades de ventos, e às vezes eu já fiz todo o projeto para uma demonstração também de acrobacia, tem que ser respeitada aquelas janelas, então tem muita coordenação da ANAC. Mas dentro do evento eu não tenho condições de manejar essas, ou simplesmente eu tenho que parar, por exemplo, o balão eu dependo de parar o vento, né? O que eu entendo é que vocês apresentam o que vai acontecer dentro do evento para que a gente tenha condição de avaliar se aqueles parâmetros de servibilidade estão garantidos. É claro que dentro da dinâmica do evento pode acontecer variações por fatores não controlados, eu diria, porque eu entendo que a maioria deles são previstos, né? Então a ideia é que nada ocorra sem a previsibilidade, ou pelo menos pouquíssimas coisas sejam imprevisíveis. Mas estando planejado a linha de ação e tudo que estiver lá está dentro de um gabarito de segurança, eu não vejo que a mudança de slot seria um problema na realização do evento. Pessoal, obrigado. Estamos à disposição.